Bom dia, gente. Agora pela manhã nós vamos ler Gênesis 14 e Mateus, capítulo 13. Nós estamos no 13º dia da nossa leitura. Abraão socorre Ló. Naquela época, Amrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, e Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra Belá, que é Zoar. Todos esses últimos se juntaram com as tropas em Sidim, onde fica o Mar Salgado. 12 anos ficaram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano eles se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que ele tinha como aliado derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An e os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus desde os montes de Seir até El Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas, dos amorreus que viviam a Zazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, todos os seus homens caíram nos poços, os restantes escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite e em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta ao seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos seus prisioneiros. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele haviam se aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o rei do vale. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Agora bora lá para Mateus. Gente, toda hora eu leio Abraão, e ele não é Abraão, ele é Abrão, né? Deus ainda não mudou o nome dele. Então vamos lá, capítulo 13 de Mateus, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus começou a falar coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. E outra caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra e deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir,
Ouça. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que fala o povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este será em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão; ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu digo a verdade: muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente caiu no terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, ele não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam-na, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto dormia, veio seus inimigos e semeou joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos perguntaram: o que o Senhor quer que fazemos? Tiramos? Ele respondeu: não, porque se tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e arranquem-no em feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem no celeiro. E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Contou-lhes outra parábola ainda: o reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa palavra, este é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que fez cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus ainda é como uma rede que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se, juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar suas parábolas, Jesus saiu dali
Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E dos seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não está conosco as suas irmãs? De onde, pois, obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que o profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Nos vemos de noite para a gente ler mais os capítulos da noite.